boa tarde a todos. Agradeço aos mentores e dirigentes da Associação Espírita Lauro Machado pela confiança e por essa oportunidade de poder reler e estudar os ensinamentos da doutrina espírita. O tema de hoje é: não vim trazer a paz, mas a divisão. E está inserida no capítulo 23, itens 9 a 18, e o título desse capítulo é Moral Estranha. Estranho pode-se conceituar como tudo aquilo que é diferente, incomum, que não é normal dentro do nosso entendimento. Eu imagino, por exemplo, um jovem nos dias de hoje que não gostasse de celular. Por eu achar isso incomum, eu vou dizer, é estranho. Então, neste capítulo 23, Kardec nos traz passagens de falas de Jesus que, num primeiro momento, nos parece estranho, porque é incomum. Então, veja bem, Jesus fala, tem a passagem que fala que, palavras de Jesus: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. Na outra passagem que Kardec nos traz, na outra lição, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Na outra lição, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como que querendo exprimir que é uma censura para aqueles que desejam enterrar os seus entes queridos, etc. E na lição de hoje, uma passagem de São Mateus, pela qual Jesus disse: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Então, soa de fato estranho pensar que Jesus proferiu essas palavras. Eu acredito que se tivesse numa prova de alternativas lá e fala, quem disse essa fala? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Adolf Hitler ou Jesus Cristo? Se eu não conhecesse, fosse chutar, eu chutaria Adolf Hitler. Então, Jesus, então pensar que Jesus falou isso, mas Jesus, a expressão do amor, um pacificador, como é que ele estaria se referindo à desunião familiar, à separação, o uso da espada, a guerra, Mas só que essa contradição fica apenas no terreno da aparência, na literalidade da frase. Jesus veio ao nosso planeta numa época diferente da de Moisés, quando trouxe a primeira revelação. E Jesus veio para questionar os valores da sociedade da época, trazendo uma nova visão sobre o que Deus espera de nós. É óbvio que ideias novas encontram oposição. E as lições de Jesus abalaram as crenças da época e provocaram resistências. Então, assim como a sociedade passou por mudanças, por transformações,
as crenças também passaram. Nós ouvimos dizer sempre, né, e nós falamos também, que o nosso planeta é uma escola e que a nossa vida é um aprendizado. E é isso mesmo. Só que dentro de uma escola existem séries diferentes, uns na primeira série, na segunda, etc. Então, os alunos que estão naquela escola, né, nem todos estão na mesma série. Eles estão em séries diferentes. E cada aluno vai passar por avaliações, por provas dentro dos ensinamentos que obtiveram naquela série específica. Com as nossas reencarnações acontece o mesmo. Nem todos os espíritos, seja em que época for, a de hoje, de ontem, certo? Estão no mesmo grau de evolução, na mesma série escolar. E eles serão provados, avaliados de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um. As crenças também se modificam. As crenças também se aperfeiçoam com o tempo. Quando não se sabia a origem dos trovões, dos raios, né, achava-se que eram fenômenos sobrenaturais. E esses fenômenos eram reverenciados. Pensava-se que a Terra era plana, né? Que no horizonte haveria um abismo e quem caísse nesse abismo iria direto para o inferno. Cairia direto no inferno. Mas veio a época das navegações, dos descobrimentos, né? E essa crença caiu, porque saiu-se de uma ponta do oceano, foi até a outra, descobriu-se as Américas, ninguém caiu no abismo, ninguém foi para o inferno por causa disso aí. O sentimento de divindade mudou com o tempo e o homem foi aprendendo a se adaptar às mudanças. Na lição de hoje, Kardec diz: há a observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. O paganismo, grosso modo, né, é o politeísmo, é quando se cultuam vários deuses, tendo um deus para cada situação. Esse é um ponto. Na mesma época, havia a religião dos hebreus, era o judaísmo. A crença num único Deus. Só que Moisés, na primeira revelação, implantou leis severas, necessárias para a época, obviamente, mas era uma mistura de leis divinas, como os 10 mandamentos, com leis civis, que colocavam o medo como um regulador moral. Então, sempre com a ideia de um Deus vingativo, Deus vai se castigar, etc. De um Deus que protegia um povo em detrimento do outro. Então, nós tínhamos, de um lado, o politeísmo, como o dos romanos, dos gregos, dos egípcios, etc. E o monoteísmo de outro, dos judeus, mas com a ideia de um Deus vingativo, de um Deus castigador, de um Deus que protegia um povo em detrimento de outro. Então, e foi nesse contexto que Jesus veio, que Jesus foi inserido para trazer a segunda revelação. Trazendo a ideia de um Deus do amor, de que nós somos todos iguais, de que nós somos todos filhos de Deus, de que devemos estar preparados, prontos para perdoar. Ou seja, Jesus veio oferecer um consolo, uma vida futura para os mansos e pacíficos, uma nova interpretação das leis, contrariando interesses de muitos, especialmente dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes da época, etc. Então, quando Jesus veio com essa missão de trazer a segunda revelação, ele sabia que a transformação era necessária, mas não seria automática, nem pacífica. A ideia nova ensejava
uma ruptura. E seria até natural encontrar resistência, porque é difícil o rompimento de ideias e pensamentos predominantes e já sedimentados, mesmo que errados, né? Porque é difícil, não é fácil implantar o novo. E era comum sempre o mais forte subjugar o mais fraco. Jesus sabia que suas ideias provocariam divisões dentro das próprias famílias, mas também sabia que era necessário. Que era necessário para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da sociedade e também para o desenvolvimento do nosso planeta. Sabia que as novas ideias não seriam pacificamente aceitas porque havia interesses materiais que seriam contrariados. Foi por isso que Jesus disse: não pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, mas a divisão. Porque sabia que seus ensinamentos seriam distorcidos. Distorcidos por aqueles que se achavam donos da verdade. Mas qual verdade? Aquela verdade que atendia aos seus interesses. Ele sabia do surgimento de seitas que defenderia os interesses de seus mentores, não se importando com o que verdadeiramente Jesus queria dizer. Houve perseguições de toda sorte, perseguidos se tornaram perseguidores e etc. E obviamente isso não foi culpa de Jesus. A violência surgiu da interpretação falsa daqueles que tiveram os seus interesses contrariados, porque eles queriam manter o status quo. Então, como se diz, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas as suas lições não morreram porque foram lançadas em bases sólidas. Mas, no entanto, até hoje nós estamos buscando a pacificação. Até hoje nós vemos que não foi implantado o verdadeiro cristianismo. As guerras, seja com um fundamento político ou religioso, não acabaram. Jesus disse que pedirá a Deus para enviar o Consolador prometido, empunhando a bandeira da caridade. Surge então o Espiritismo como a terceira revelação, para desvendar as ideias de Jesus por meio de esclarecimentos, para despertar nossa consciência, nos convidando a nos conhecer por dentro, intimamente, e para praticarmos a verdadeira caridade, para aprendermos a amar. Surge então uma nova luta, a luta regeneradora, a luta contra as nossas más tendências, que tão bem definiu o palestrante Arthur Valadares, né? Que nos trouxe grandes ensinamentos nessa palestra, dizendo que só olhar para dentro que a gente olhar para dentro de si, para despertar a consciência, também não é automático, nem pacífico. Pois a gente tem que ir se desprendendo das coisas materiais, desses valores materiais, e isso não é tarefa simples, é fácil falar, mas é difícil fazer. Novamente, então, a ideia da espada, da guerra, agora configurada no conflito interno. No Evangelho de São João, no riquíssimo capítulo 14, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse a Filipe: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E disse a Judas, não Judas Iscariotes,
Judas Tadeu, disse a ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, não se atemorize. Então disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus falou em dois tipos de paz, nos salienta Arthur Valadares: a paz que o mundo oferece e a paz de Cristo. A paz que o mundo pode oferecer é a paz exterior, é aquela sensação de felicidade. Só que essa paz exterior está sujeita a vicissitudes. Eu posso estar feliz financeiramente, num determinado momento, mas experimentar a morte de um ente querido, passar por problemas de saúde. Eu posso estar bem de saúde, mas passar por problemas emocionais, sentimentais, financeiros, etc. Pode tudo estar aparentemente bem, mas acontecer um choque de placas tectônicas a quilômetros e quilômetros de profundidade e acontecer um desastroso terremoto como o ocorrido esta semana na Síria e na Turquia. Já a paz de Cristo é a paz interior, aquela que passa pela mudança da nossa postura, pela nossa transformação interior. É agora vencer os obstáculos interiores. A batalha é interna e não contra pessoas ou coisas. Alcançar a paz dada por Jesus e não somente a paz exterior, é encontrar a verdadeira paz. É encontrar aquela que muda a nossa maneira de lidarmos com aquilo que está fora do nosso controle, que está fora do nosso alcance, que está fora da nossa alçada, como o choque das placas tectônicas. A paz de Cristo é aquela que muda a forma como nós encaramos as dificuldades. Com a paz interior, a paz dada por Jesus, conheceremos a nós mesmos e poderemos enxergar as lições advindas das adversidades do dia a dia. Para a busca dessa paz, Jesus também trouxe a espada. Não a espada que fere, mas a espada que transforma. É aquela que combate o homem velho que existe dentro de nós, que luta contra o nosso verdadeiro inimigo, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, o ego, etc, etc. A paz duradoura somente será alcançada por meio de batalhas internas, por meio de lutas para nós nos conhecermos intimamente. Quando nós nos conhecermos de verdade, interiormente, nós saberemos o que precisa ser mudado, o que precisa ser combatido dentro de nós. Deixaremos de gastar tempo e energia com inimigos exteriores, porque nós saberemos lidar com as adversidades, já que a paz interior nos tornará humildes, caridosos, pacientes. Enfim, a paz interior é a nossa reforma íntima. E somente quando a gente se dispuser a buscar essa reforma íntima é que será possível saber a dimensão do nosso inimigo interior. Com o advento do Espiritismo, da terceira revelação, nós passamos a ver
que Jesus não nos convida a guerrear com o próximo, mas contra nós mesmos, contra os nossos defeitos morais. A verdadeira espada que Jesus disse que veio trazer para a nossa luta interna é a nossa consciência. Alcançar a verdadeira paz, a paz interior, libertará o nosso espírito para alçar voos mais altos. Mas para qualquer guerra é preciso se preparar. E o preparo que o Espiritismo nos mostra para tal guerra é o compromisso com a verdade, é o compromisso com a justiça, é o compromisso com a caridade. A espada trazida por Jesus não é a espada para nos ferir, disse Arthur Valadares, mas a espada para nós vencermos a nós mesmos. É a espada para a luta regeneradora. A decisão de lutar contra as más tendências, a decisão de despertar a nossa consciência, cabe somente a nós. Então nós temos que ir modelando nossa conduta, segundo o modelo ensinado por Jesus, para nos tornarmos pacificadores. E a paz exterior duradoura, a paz em todo o nosso planeta, somente virá quando cada um de nós alcançar a sua paz interior. Então, muito obrigado a todos e peçamos aos bons espíritos que nos oriente sempre no caminho do bem e renove nossas esperanças em dias melhores para todos nós e para a humanidade. Que Deus abençoe.